esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison. Nossa novena e Nossa Senhora do Carmo, que é a nossa devoção da confraria. Maria prometeu tirar do purgatório quem for para lá, né? No primeiro sábado, e quem tiver devoção ao escapulário, quem pediu perdão dos pecados, quem seguiu a lei de Deus, né? Mateus 10, 16 a 23. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Disse Jesus a seus discípulos, está falando com os discípulos, hoje todos aqueles que querem seguir Jesus. Esse aqui é o discurso missionário. Mateus 10 é o discurso da missão. A igreja que fala tanto em missão hoje devia refletir sobre Mateus 10, fazer o que está aqui. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O Senhor está dizendo que nós somos ovelhas e que tem lobos. O que o lobo faz com a ovelha? Nheco, mata, estraçalha. Mas é isso que ele está dizendo. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Eles consideravam a serpente prudente. No livro do Gênesis, ela é considerada o animal mais astucioso que existe. Porque a serpente anda devagar assim, né? Por aqui, por acolá. Mandou ser prudente como as serpentes. Ela, antes de atacar a serpente, ela fica só arrodeando. Algumas, outras atacam mesmo. E simples como as pombas. Mandou de ser simples, não ostentar, querer ser muita coisa. O mundo hoje quer ser muita coisa e não é nada. Vai desaparecer, esse mundão aí vai desaparecer. No final, só Cristo reinará.
Depois ele diz assim: cuidado com os homens. Se está dizendo para ter cuidado, é para ter cuidado. Principalmente esses que ficam atrapalhando a missa aí, com um som bem alto, sem respeitar a casa de Nosso Senhor. Mas vai responder um dia: porque eles vos entregarão aos tribunais. Nós seremos julgados, conduzidos aos tribunais. E vos açoitarão nas sinagogas. Sinagoga era a assembleia deles, a igreja deles. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa. Na hora da missa, por favor, fechar o portão aí, porque não é para ficar passando de um portão para outro, não. Na hora da missa é a missa. Cadê o Gabriel? Está aí? Fica atento aí, Gabriel. Então, cuidado com os homens. Eles vos entregarão aos tribunais. Nós iremos para os tribunais. Vos açoitarão nas sinagogas, nas assembleias. Vós sereis levados diante de governadores e reis. Governadores e reis, presidente, seja o que for. Então, nosso Senhor está dizendo que tudo isso vai acontecer, já está acontecendo, né? E tudo por causa de Jesus, aqueles que anunciam a verdade. Para dar testemunho diante deles e das nações. Nós temos que testemunhar. A palavra testemunho vem do grego. Martiria quer dizer aqueles que dão o sangue por Cristo. Como é que a gente testemunha Cristo? Sendo contra o divórcio, contra o aborto, contra a união civil de pessoas do mesmo sexo, tem que ser contra a ideologia de gênero, contra a eutanásia, contra a legalização da droga, que é tudo que os reis e governadores e presidentes estão querendo, inclusive para o Brasil. Nós temos que ser contra. Quando vos entregarem, vão nos entregar, né? Não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Eu não tenho que me preocupar. Vou ser condenado? Condene. Vou ser levado diante de reis e governadores? Vou. O que eu vou dizer lá? O que eu digo aqui. Não tem muita diferença, não. Na hora, nosso Senhor está dizendo que o Espírito Santo vai nos assistir. Imagina se a gente vai temer aqui um reizinho que vai morrer, né? Naquele momento vos será indicado o que dever dizer. Deus vai colocar as palavras na boca da gente. Você tem medo? Os católicos tudo morrem de medo. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito do vosso Pai. Naquela hora o Espírito Santo fala em nós. Maria está com a gente. Severina está com um esporão para defender a gente. Pode fazer o que contra nós? Nada. O Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. E tem mais que ele anuncia. O irmão entregará à morte o próprio irmão. Nós vamos ser traídos pelos irmãos da nossa casa. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Hoje acontece, né? A televisão está cheia dessa coisa aqui. Vós sereis odiados por todos. Nós seremos odiados por todos, ou por quase todos, por causa do meu nome. Mas isso odiado porque a gente anuncia Jesus. Porque a gente é contra todo esse negócio aí. Essa bagunça que está o mundo hoje. Mas quem perseverar até o fim vai ser salvo. Esse será salvo. Então, o que importa? O que é mais importante? A gente ser perseguido e morrer por Jesus e ir para o céu, ou ficar no mundão aí, que depois vai morrer e não vai para o céu? Quero saber o que é o mais importante. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Não é para ficar brigando, não. Eu mesmo hoje não discuto mais, não. Eu fico só anunciando. Em verdade vos digo,
vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Filho do Homem é Jesus. Aqui tem dois sentidos. Ou se refere àquele tempo já, antes que eles tenham evangelizado todas as cidades de Israel, Jesus morreu, ressuscitou, voltou. Ou quer dizer para nós. E o cidade de Israel quer dizer o mundo todo. Nós não fomos ainda evangelizar o mundo todo. E antes de percorrer todas as cidades do mundo, Jesus volta. Ele vai voltar e vai julgar essa bagunça que se tornou o mundo. O mundo hoje é uma bagunça, né? Ninguém se entende, né? Primeira leitura, a profecia de Oséias, continuando Amós. Já expliquei a situação de Oséias. Ele casou com a mulher traiu. Aí Deus mandou ele pegar a mulher de volta, perdoar. Ele representa o Senhor e a mulher o povo de Deus, que traiu Deus em idolatria, com pecado. E Deus quer perdoar, mas perdoar quem pede perdão. Se não pedir perdão, não vai ser perdoado não. Assim fala o Senhor, não é o profeta, é o Senhor. Volta Israel. O verbo voltar no Antigo Testamento quer dizer converter-se. No Novo também, a mesma história do filho pródigo, né? Que ele voltou quando ele caiu em si. Então, o voltar para a casa do pai é a conversão. Shuv, em hebraico. Volta Israel para o Senhor teu Deus. Deus está falando para cada um de nós, né? Todo mundo precisa de conversão, porque estavas caído em teu pecado. Ah, mas a Bíblia não fala em pecado não, do começo ao fim ela fala. As pessoas não querem mais escutar, mas a Bíblia mesmo fala. Então, aqueles que estão em pecado, Deus está dizendo, voltem, porque ele vai voltar também. O verbo voltar aqui é muito importante, né? Quem está em pecado tem que voltar, se converter, porque Jesus está voltando e vai julgar. E quem não pedir perdão, no céu não vai entrar não. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor, ou seja, pedir perdão. Diz ele, o que a gente tem que dizer para o Senhor? Livra-nos de todo mal, é o Pai Nosso, livrai-nos do mal. E aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Deus não quer mais o sacrifício da antiga aliança, que é o louvor, que é a oração, que é o fruto dos lábios. A Assíria não nos salvará, eles tinham ido para o exílio, porque tinham um pecado de idolatria. A Assíria era outro povo, entrou lá, levou tudinho para o exílio. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos a produtos em nossas mãos. Eles estão dizendo que vão renunciar à idolatria, eles tinham feito deuses. Católico não faz Deus não, como os crentes dizem. Maria não é Deus? Maria é mãe de Deus, mas não é Deus. Então, é uma acusação mentirosa que fazem para nós. Quem? Os crentes. Eles estão dizendo aqui que vão renunciar à idolatria. Hoje tem idolatria também, macumba, espiritismo, horóscopo, adivinhação, tudo isso é idolatria. Colocar uma pessoa no lugar de Deus, um sentimento no lugar de Deus, tudo isso é idolatria. Em ti o órfão encontrará misericórdia. Nós todos somos órfãos, né, quando pecamos, então precisamos de misericórdia. Hei de curar tua perversidade, e me será fácil amar-te. Deles afastou-se a minha cólera. Cólera é o juízo de Deus. Ele vai perdoar, o órfão encontrará misericórdia, o Senhor vai amar quem pede perdão. Que fique bem claro. Serei como orvalho para Israel. Orvalho é uma coisa boa, né? Eles consideravam uma coisa muito boa. Porque no Ceará, não sei se tem não, mas eu não morei no Paraná, tem. Lá de manhã cedo tinha um orvalho assim sobre as plantas. Não era chuva não, antes gotinha que se formava nas plantas. Ele florescerá como lírio, que é em Israel, se converter. E lançará raízes como plantas do Líbano. O Líbano, ainda
existe esse Líbano aí, ele era considerado um país rico de vegetação, de muita floresta, muita árvore grande, né, muito fruto. Então está falando aqui que Israel vai dar fruto, se converter. Seus ramos hão de se estender. Há uma árvore grande, né? Será seu esplendor como o da oliveira. A oliveira que faz o óleo. Israel tinha a oliveira, tinha um vinho, tinha um trigo. 3 principais produtos, né? Jesus fala, o Novo Testamento fala da oliveira. Figo também. E seu perfume como o do Líbano. O Líbano era considerado uma região onde tinha flores que tinha muito perfume. Voltarão a sentar-se à minha sombra. Tudo corra boa, né? Sombra, perfume, não sei o quê, orvalho, fruto. Desde que se converta. Porque senão não vai ter nada disso. A cultivar o trigo. Florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Toda coisa boa que vai acontecer para quem se converte. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Efraim e Israel do Norte, que tinha separado de Judá, Israel do Sul. O que Efraim tem a ver com ídolo? O que nós temos a ver com idolatria? Nada, mas por que peca ainda? Sou eu que eu atendo e que olho por ele. Deus olha por nós. Porque eu rezo tanto para Deus, Deus não me ouve. Deus ouve, você que não ouve Deus. Você que não está entendendo o que Deus está lhe dizendo. Porque se ele não dá o que você quer, é porque não é para dar, porque não é bom. Aí a gente acusa a Deus, né? Deus que não ouve, Deus que não vê, Deus que não me dá. E quem foi que disse que Deus tem que dar tudo? Onde é que está escrito? Ele dá o que ele quer, o que ele quiser. E se não der é porque não é bom. Sou eu que o atendo e que olho por ele. Deus olha por nós. Sou como o cipreste sempre verde, uma árvore verde. De mim procede o teu fruto. Todo fruto vem de Deus. Ninguém dá fruto por si. Todo dom vem de Deus. Todo artista que produz alguma coisa, não é ele não, é Deus quem deu a ele o dom. Então tudo vem de Deus. Compreenda estas palavras o homem sábio, que Deus quer que a gente seja sábio. Ou seja, que busca Ele. Sabedoria se adquire com temor a Deus, buscando a Deus. Reflita sobre elas o bom entendedor. Nós temos que ser bons entendedores. Ler a Bíblia para procurar entender. São retos os caminhos do Senhor, só os caminhos do Senhor mesmo. Porque os caminhos do mundo aí. E por eles andarão os justos, só quem é justo andam nos caminhos do Senhor. Justiça para quem segue a lei de Deus. Aí ele termina assim: enquanto os maus ali tropeçam e caem. Os maus estão tropeçando e caindo. Os maus vão tropeçar e cair. E eu confio no que está escrito aqui. Que a minha fé é na palavra de Deus, não é de palavra de homem não. A palavra do homem diz uma coisa aqui, a colar diz outra, depois diz o contrário. Os homens são assim. Mas Deus aqui está falando bem claro, né? Quem é justo andará com o Senhor. E os maus vão tropeçar e cair. Então é sempre bom a gente prestar atenção na palavra de Deus, né? Se tiver alguma coisa para confessar, confesse. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.